Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a essa nossa aula de revisão sobre análise combinatória e probabilidade, tá? Eu acho que vocês vão entender que essa aula está sendo colocada gravada para vocês, justamente porque na semana passada, que seria o dia da nossa aula síncrona, vocês estavam já se preparando para a prova de humanas, né? Para a prova de humanas do Enem. Então a gente tentou fazer uma mescla de umas questões com diversos níveis de dificuldade, questões que algumas vezes vão exigir o uso da fórmula, questões que também por vezes não vai ser necessário utilizar a fórmula, porque elas já vão estar postas, tá? Então, a nossa intenção aqui, no geral, é fazer justamente esse trabalho de formiguinha nessa construção da gente, para vocês tentarem se apropriar um pouco mais digamos, das nuances das questões que geralmente o Enem vai cobrar, tá certo? Então eu separei aqui hoje 10 questões, 5 de análise combinatória e 5 de probabilidade, questões que vão ter diferentes níveis de adequação, diferentes níveis de exigência para vocês, tá certo? Então, essa vai ser a nossa colocação para fazer essa aula de hoje, tá? Então, vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da tela aqui para vocês, para a gente ver, tá bom? Então, vamos lá. Análise combinatória e probabilidade no Enem. E a gente vai começar com esse módulo de análise combinatória, tá? Então, vê essa primeira questão aqui. Essa primeira questão ela é muito conceitual, gente. Ela é uma questão bem conceitual mesmo, mas muito conceitual, tá? Vejam, deixa eu pegar aqui a pontinha do lápis. Pronto. Então, vejam só. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculados através de... Então, vocês veem aqui, nós temos arranjo, combinação e permutação, tá? O que é que nós vamos ter em mente? Vamos relembrar um pouquinho só esses conceitos aqui. Vamos lá. Arranjo, combinação e permutação, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, só para revisitar um pouquinho. Vejam, quando eu preciso selecionar, né? Digamos que nós temos um total de elementos que eu posso estar fazendo essa análise combinatória com eles, né? Quando eu preciso selecionar uma parte do todo, ou seja, eu não vou usar todo mundo, geralmente eu pego uma parte do todo, eu vou utilizar um arranjo ou uma combinação. Ou seja, quando eu não vou escolher todo mundo, tá? Eu utilizo ou arranjo ou combinação. E vai ter uma diferença significativa entre arranjo e combinação. Qual é a grande diferença? Vejam, o arranjo, vamos só relembrar isso aqui, né? O arranjo, ele vai se importar com a ordem. O que isso significa, professor? Significa que a ordem que você escolhe, ela gera um resultado diferente. Na combinação, não. A combinação, ela desconsidera isso porque não é um resultado diferente você escolher. Então, imagina que tu tá numa turma, e tu tens que escolher uma comissão de 3 representantes de turma. Aí você escolhe José, Maria e João. Ora, se tu escolher Maria, João, José, isso dá a mesma coisa, não é? Não são os 3 que vão representar a turma? Isso é uma combinação. Agora, se você chega e diz assim, eu quero escolher uma comissão para representar a turma que seja um diretor, secretário e tesoureiro.
Se eu disser que Maria é diretora, João é secretário e Pedro é tesoureiro, isso é diferente de dizer que Pedro é secretário ou que Maria é tesoureira. Ou seja, a ordem com que você escolhe esses elementos vai gerar para você resultados diferentes. Então, no arranjo, a ordem importa e na combinação, a ordem não importa. Basicamente, a gente pode pensar assim, tá? E importa ou não importa. Na verdade, o teor mesmo mais técnico disso aqui é saber que não gera ou gera resultados diferentes. E a permutação é justamente quando você precisa reorganizar. É muito bom essa ideia para permutação, a ideia de reorganizar os elementos todos. Por exemplo, um anagrama é uma permutação, porque você está reorganizando todos os elementos. Então, na permutação, geralmente a gente tem uma ideia de reordenar, tá? De reordenar todo mundo. Então, olhando para cá, percebam que nós temos a primeira situação. A primeira situação era o quê? Tá aqui. Sortear 4 times para compor o grupo A. Vocês consideram que... Vocês vão concordar comigo que sortear 4 times para o grupo A, isso indica que a ordem não vai importar. Porque vamos supor que eu estivesse selecionando, sei lá, eu estou selecionando times São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Escolher São Paulo, Corinthians, Palmeiras ou Santos, ou Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos é a mesma coisa, porque os times vão ser os mesmos escolhidos. Então percebam que essa primeira escolha aqui, a ordem não importa. Então ela se trata de um arranjo. Então ela se trata de uma combinação, perdão. E depois ele diz que vai realizar entre os times do grupo A, sortear 2 times, muito bem, para realizar o jogo de abertura, sendo que o primeiro joga em seu campo, em seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. E a gente sabe que jogar de local é diferente de jogar visitante. Então, nesse caso, se eu selecionasse, por exemplo, de São Paulo, vamos supor, faz a primeira escolha, São Paulo, Corinthians, Palmeiras ou Santos. Dizer São Paulo e Santos significa que o São Paulo joga em casa e, consequentemente, o Santos joga fora. E se eu disser Santos e São Paulo, quer dizer que o Santos joga em casa e o São Paulo joga fora. Então, percebam que isto é um resultado diferente. Então, nesse caso, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um arranjo. Vejam que na primeira etapa a ordem não importa, na segunda etapa a ordem importa, e aí, respectivamente, nós estaríamos falando de uma combinação e de um arranjo. Tá ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vê só esse próximo. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguiu o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro, que é o que a gente está vendo aqui, né? A gente tem a quantidade de jogadores e o número de partidas que vão ser jogadas de acordo com essa quantidade de jogadores. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Gente, percebe, olha a informação chave sendo colocada pra gente. Cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Isso está me dizendo o quê? Que uma partida de futebol é disputada por 2 jogadores. Agora, pensa comigo. Se jogar uma partida de futebol José e Mário, isso é diferente de jogar uma partida de futebol entre Mário e José? Tenho certeza que você disse aí que não. Que isso não é diferente. E justamente, então nós estamos falando aqui de um caso clássico, mas bem clássico, de combinação. Combinação, vamos lembrar, combinação de n elementos tomados P a P, n fatorial, P fatorial, n menos P
fatorial. Essa é a nossa formulazinha, né? A gente pode desenvolver a partir dela. Então, para a gente calcular, eu preciso que a partida tenha, 8 jogadores. Então, se ela tem 8 jogadores, isso significa que eu tenho que fazer uma combinação de 8 jogadores, tomados 2-2, já que cada partida é disputada por 2 pessoas. Então, isso ficaria 8 fatorial, dividido por 8 menos 2 fatorial, 2 fatorial. E isso daria para mim 8 fatorial por 8 menos 2 dá 6, então 6 fatorial, 2 fatorial. Eu desenvolvo o 8 até chegar ao 6, então 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial, a gente sabe que é 2, né? Então, 6 fatorial com 6 fatorial a gente simplifica. Isso fica apenas 8 vezes 7 dividido por 2. Posso dividir 8 por 2 tranquilamente, isso vai dar 4. Minha conta final, 4 vezes 7. E 4 vezes 7, vocês sabem que vai dar 28. Isso significa que eu estou, se tiverem 8 jogadores, dado que uma partida é disputada por 2 deles, então nós vamos ter um total aqui de 28 partidas, e aí a gente marcaria nossa letrinha. Nossa letrinha é aqui. Se você tiver 8 jogadores, iremos disputar 28 partidas. Existe uma particularidade nesse caso aqui, tá, gente? Que vocês poderiam pensar também nela para resolver. A gente resolveu por combinação, mas teria uma forma alternativa, vê? Porque essa tabela está sendo apresentada, e eu não sei se vocês percebam que aqui por cima o crescimento entre os jogadores é o mesmo, Eu estou sempre somando 1, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6 e 6 mais 1 dá 7. Aqui embaixo, perceba, de 1 para 3 eu estou somando 2. 1 mais 2 dá 3. De 3 para 6 eu estou somando 3. De 6 para 10 eu estou somando 4. Opa, 2, 3, 4. Então a lógica vai dizer que aqui é 5, realmente. 10 mais 5, 15. Aqui seria mais 6. 15 mais 6, 21. E aí a gente completaria essa tabelinha aqui, 8 jogadores. E aqui embaixo, no 21, a gente ia somar, nesse caso, mais 7. 21 mais 7 daria 28. Seria só uma outra forma que a gente poderia atacar essa questão, tá? Então, espero que tenha ficado clarinho para vocês. Depois, olha esse, O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Aí ele diz, para compor os estandes foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidas aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de um stand é irrelevante. Ele está dizendo que é irrelevante a posição que ele vai ali assumir, né? Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Então, vamos pensar. Nós temos 2 estandes. Então, imagina que o primeiro stand, eu tenho aqui o stand, vejam. 2 estandes, um na entrada, então eu tenho o stand da entrada. E eu tenho outro stand na região central, tá? Tem outro na região central aqui. Percebam. Em cada stand, o que é que ele está dizendo aqui? Em cada stand, em cada um deles, um carro e um caminhonete. Então, ele vai colocar um carro e uma caminhonete. Assim como aqui, carro e caminhonete também. Vejam, gente, escolher um carro, tá? A gente vai ter que escolher 2 carros. Eu não sei se vocês percebem. Eu tenho que escolher 2 carros. Por quê? Porque vai ter um carro no stand da entrada
e vai ter um carro no stand central. E é em cima desse raciocínio que a gente vai ter que tomar a decisão para colocar aqui. Percebam que as alternativas elas não estão com cálculos, elas estão para a gente sendo colocadas aqui em arranjos e em combinações, e a gente vai ter que ver qual é a decisão que nós precisamos tomar aqui. E essa é a grande questão para destravar isso aqui, tá? Então vejam, o que é que nós temos? Vejam, nós temos quatro carros. 4 carros nós temos e temos 6 caminhonetes. Eu quero escolher 2 carros desse e 2 caminhonetes, tá? Porque eu vou precisar de uma em cada stand. Aí percebe, gente, escolher um carro não vai ter diferença, né? A ordem que eu escolho os carros não tem diferença. Então isso é uma combinação de 4 tomados 2-2, porque eu tenho que escolher 2 carros entre 4. E as caminhonetes, mesma coisa, eu tenho que fazer uma combinação de 6 tomados 2-2, ou seja, entre 6 caminhonetes eu tenho que escolher 2. Então, muito bem, as opções para montar é princípio multiplicativo. Combinação de 4 tomados 2-2, vezes uma combinação de 6 tomados 2-2. Só que percebam, gente, quando eu escolher os 2 carros, nessa primeira ação eu escolho o carro. Na segunda ação aqui eu escolho o caminhão. Depois eu tenho que ver quantas opções para colocar o carro, quantas opções de lugares para o carro eu tenho. O carro pode ficar na entrada ou ele pode ficar na região central. Então eu tenho 2 opções. Multiplica isso por 2. Vezes. Quando eu pegar a caminhonete, as 2 caminhonetes, mesma coisa. Ou eu posso colocar ela na entrada ou eu posso colocar ela na região central. Então, novamente, nós vamos ter 2 opções. Dado que nossa resposta vai aparecer dessa forma. Ele não colocou o resultado numérico, a prova colocou aqui a expressão, então a expressão vai estar aqui na letra C de casa. Combinação, tu tens uma combinação de 4, né? de 4 carros, tomados 2-2, uma combinação de 6 caminhonetes tomados 2-2, e esse 2 vezes 2 aqui se refere às opções que eu vou ter depois de escolher eles para onde colocar cada um, tá? Depois vejam, olha esse. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa primeira senha, é uma letra e 5 dígitos, e assim por diante. Onde tem L é letra e onde tem D é dígito. As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, e os dígitos, temos 10 opções, né? As letras de A a Z e os dígitos de 0 a 9. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado. Então, ela quer uma senha que caiba nesse formato aqui. O número de senhas, ele tem que estar situado entre o dobro do esperado de usuários e o número esperado, né? E o número esperado de usuários. Aí a gente volta para a questão para olhar, né? Ela espera, aproximadamente 1 milhão de clientes. Então ele tem que dar 1 milhão, ele tem que estar situado entre 1 milhão, o número de senhas, tem que estar situado entre 1 milhão e 2 milhões. Porque ele tem que ser maior que o número esperado, mas menor que o dobro, né? Então, a opção que mais se adequa é qual dessas? A gente tem que calcular para cada uma delas.
e perceber como é que vai ser colocado. Gente, é muito simples fazer essa questão porque você usa o princípio multiplicativo mesmo. Olha, na opção 1, tu tens uma letra e 5 dígitos. Onde tiver letra, você está vendo que pode repetir qualquer opção. Então, onde tiver letra, você vai considerar suas 26 opções. Onde tiver dígito, você considera 10 opções. Então, na opção 1, eu tenho uma letra, 26 vezes 10. Só que quantos dígitos eu tenho aqui? Eu tenho 5 dígitos, então isso é 10 à quinta. Porque a gente ia multiplicar, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso daria 10 à quinta. Na opção 2, nós temos, todos de dígito, 6 dígitos. Então eu tenho 10 à sexta. Na opção 3, vê. Na opção 3 eu tenho 2 letras. Então se tem 2 letras, seria 26 vezes 26, que é a mesma coisa que 26 ao quadrado. Multiplicado e tenho 4 dígitos. Então 10 elevado à quarta potência. Depois, nós temos aqui, opção 4. Eu tenho 5 dígitos só. 5 dígitos. Então 10 elevado à quinta potência. E a opção 5, eu teria LLL, isso vai ser 26 ao cubo, multiplicado por 2 dígitos. 2 dígitos é o mesmo que 10 ao quadrado. Então, a pergunta agora é, qual desses se encaixa dentro desse parâmetrozinho aqui? Ele tem que ser maior que 1 milhão e menor que 2 milhões. Então, a gente vai ter que começar a pensar em quais estratégias a gente vai tomar. Vejam, a gente já pode fazer umas eliminações, né? Por quê? Vê, se tu pensar aqui, 10 à sexta é 1 milhão, então isso aqui já não vai dar para mim. 10 à quinta é menor que 1 milhão, então já não rola para mim. Então vai ficar para a gente pensar nessas outras 3 afirmativas, tá? Vai ficar para a gente pensar nessas outras 3 afirmativas. Aí, olha, o que a gente pode tentar fazer? Veja, 10 à quinta, vocês sabem que é a mesma coisa que o 1 e 5 zeros. Quando você faz 26 vezes 10 à quinta, vocês vão lembrar de notação dessas multiplicações aqui. Isso é a mesma coisa que tu pegar 26 e colocar 5 zeros depois. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai separando, de 3 em 3. Vê o que dá, 2 milhões e 600 mil. Não dá para mim. Isso está fora do parâmetro. Então, descarta essa aqui também. Vê essa aqui. 26 ao quadrado vezes 10 à quarta. Então, isso vai ser 26 vezes 26, né? E esse vai ser um quadrado, né? É bom a gente lembrar. 26 vezes 26 vai dar 676. E seguido de 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vem, 3 em 3, 6 milhões 760 mil. Também não vai dar. Então, só sobrou pra gente, realmente, a opção 5. Você iria marcar a opção 5, tranquilamente, né? Você iria na opção 5. Mas, se você pensasse um pouquinho aqui, se você quisesse fazer o cálculo, você faria 26 elevado ao cubo. Isso daria, deixa eu pegar aqui o branco. Isso daria 17.576 e mais 2 zeros. Se você vier de 3 em 3, 1.757.600, exatamente dentro do intervalo que ele queria. 1.757.600. Exatamente maior que 1 milhão e menor que 2 milhões. Então era esse o intervalo, era esse o número que se encaixava no intervalo pedido, tá? Depois a gente tem esse aqui, para a gente fechar a análise combinatória. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras. As letras podem ser maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras
e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Então ele está querendo dizer que se você escrever A maiúsculo, isso difere de A minúsculo. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Então, esse é uma coisa bem clássico de princípio multiplicativo. Eu tenho uma senha que ela é composta por 4 dígitos. 4 dígitos. 4 caracteres. Desses 4 caracteres, nós temos 2 algarismos e 2 letras. Então, vamos supor que isso aqui seja algarismo e algarismo, letra e letra. Percebam, gente, a primeira coisa numa senha é a permutação, tá? Porque se eu escrever a senha, por exemplo, A17B, isso aqui é diferente da senha 17AB, por exemplo, que é diferente da senha A7B1. Entendeu? Ou seja, vocês podem trocar isso aqui de posição. E, gente, trocar 4 elementos de posição, isso é uma permutação. Lembra que a gente falou? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente vai reordenar. Então, isso aqui é uma permutação de N elementos. Nesse caso, é uma permutação de 4 elementos. E vocês vão lembrar que isso é 4 fatorial. Muito bem. Agora vamos atacar cada dígito. Vejam, o dígito de algarismo, a gente vai ter que levar em consideração 10 opções. O dígito do algarismo, 10 opções. Agora vem o da letra. E aqui está o pulo do gato. Por quê? A gente vai ter que ler com bastante atenção. Uma letra, deixa eu procurar aqui, onde eu tô com um lápis. Uma letra maiúscula, justamente essa partezinha aqui, Uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Então isso quer dizer que quando eu pensar, por exemplo, na letra A, eu tenho que pensar na letra A maiúscula e na letra A minúscula. Então quer dizer que se o alfabeto tem 26 letras, então eu vou considerar que agora ele tenha 52 letras. Então na letra 52 e na outra letra 52. Muito bem, mas ainda tem um tema. Ele não falou sobre se poderia ter elementos repetidos. Porque você pode colocar um elemento repetido, tá entendendo? Você pode colocar 2 letras A's ou 2 letras B's. Então você tem que eliminar dessa contagem os elementos que estão se repetindo. Então, na teoria seria, quando eu vou colocar a senha 10 vezes 10, isso é 10 ao quadrado. 52 vezes 52, isso é 52 ao quadrado. 4 fatorial. E vamos lembrar, permutação com elementos repetidos, o que acontece? Eu posso repetir uma letra ou um número. Então eu vou ter 2 letras e 2 números. Isso é só tirar o fatorial. Porque a permutação com elementos repetidos, ela vai dizer que a gente pode fazer isso aqui. Olha, essa carinha, ele não quer valores numéricos, ele quer apenas a expressão que representa a solução. Então está justamente aqui na nossa letrinha E, tá? Então, soluçãozinha tá aqui, letra E. 10 quadrado, 52 quadrado, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, tá? Acabamos aqui nessa parte combinatória. Vejam que foram estratégias bem distintas que a gente utilizou para cada questão. Agora a gente vem para a probabilidade. Deixa eu tomar um pouco d'água. Estou com um pouco de gripe e aí a garganta começa a ir embora. Então vejam, essa primeira questão aqui. Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína. Segundo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia.
com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência de crescimento da doença que já matou 17 mil pessoas no mundo. Isso aqui foi H1N1, né, gente? Infelizmente, a Covid, a gente... Nossa Senhora, passou muito por cima desse número, né? Aí ele diz assim: a tabela apresenta dados específicos de um único ponto de vacinação. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade dela ser portadora de doença crônica é... Então nós temos uma tabela aqui, um quadro, com aqui as datas de vacinação, quem é o público-alvo e a quantidade de vacinados. Então, vamos lembrar, para uma probabilidade bem clássica, a probabilidade de um evento A acontecer é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, nós temos aqui uma probabilidade bem clássica. Então, ó, nós temos trabalhadores da saúde indígenas, portadores de doenças crônicas, adultos saudáveis, população com mais de 60 e adultos saudáveis de 30 a 39 anos. Então, qual é a probabilidade dela ser portadora de doença crônica? Então, eu vou procurar quem são o número de portadores de doença crônica pela quantidade total de vacinados nesse posto. Então, a probabilidade dela ter uma doença crônica, vou chamar de D aqui, seria, veja, quantos com doença crônica foram vacinados? Tá aqui, ó, 22. Então, nós temos 22 elementos favoráveis. E agora eu tenho que saber qual é o total de vacinados, porque o meu espaço amostral seria o total de vacinados. Então, se a gente fizer 42 com 22, isso dá 64. Com 56 dá 120. Com 30 dá 150 e com 50, 200. Então, eu tenho aqui um total de 200 pessoas vacinadas. E isso aqui vai ser meu espaço amostral, ou seja, todas as pessoas que estão participando ali, ou seja, 200. Posso simplificar isso aqui por 2, né? Então, a gente divide por 2 em cima e embaixo. 22 por 2 dá 11 e 200 por 2 dá 100. Gente, isso aqui é uma fração, ó, razão centesimal. Razão centesimal, nós temos uma porcentagem pura, né? Isso é a mesma coisa que 11%. Então, 11%, iríamos aqui direto na nossa letrinha C. A probabilidade de um vacinado aqui ser portador de doença crônica é de 11%, tá? Depois tem aqui, ó, em um blog de variedade, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações com divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram a postagem. O gráfico a seguir representa o resultado da enquete. Então, nós temos ela aqui. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto Contos de Halloween é chato, é mais aproximada por... Então, olha para cá, Contos de Halloween. A probabilidade está aparecendo em porcentagem, mas eu não vou precisar tirar a porcentagem de todo mundo, né? Ele tá justamente interessado em quem? Naqueles que vão assinalar como chato. Então, eu sei que chato tem quanto por cento? Tem 12%. E aí, o que a gente vai fazer? Eu já sei que o número total de visitantes foram 500. Então, quer dizer que 12% desses 500 disseram que é chato. E é isso que eu vou procurar. Então, 12% de 500. Vejam que você pode simplificar aqui. E essa conta só fica 12 vezes 5. Isso é facinho, né? Dá 60. Então, quer dizer que 60 pessoas disseram que isso aqui é chato. Aí ele quer, qual é a probabilidade de você fazer um sorteio e cair uma pessoa chata? Opa,
Eu já tenho, né? Lembra o que é probabilidade? A probabilidade de alguém votar que isso aqui foi chato é quem? O número de pessoas que acharam chato pelo número de pessoas do espaço amostral. Quantas pessoas disseram que é chato? 60. Quantas tem no espaço amostral? 500. Então, ó, tira aqui, simplifica aqui, então fica 6 sobre 50. Isso aqui fica 6 sobre 50. E a gente vai ter que dividir 6 por 50, né? Aí vejam, a gente pode usar uma técnica para melhorar isso aqui. Eu posso dividir 6 por 5 e multiplicar. Eu posso separar esses 50 como 5 vezes 10, tá? Porque 6 por 5 é bem tranquilo, né? Da gente fazer essa divisão. 6 dividido por 5 vai dar 1,2. Então ficaria 1,2 dividido por 10. Opa! É só voltar a vírgula uma casa. 0,12. Tô indo assim porque eu já olhei para as alternativas, percebi que ela é probabilidade, mas ela não está em porcentagem, ela está em decimal, então 0,12. Vamos lá e marcamos aqui a nossa letrinha B. Quer dizer que existe 12% dela escolher, né, que é chato. Tá certo? Olhando mais para olhando mais para cá, né? Ok. Pronto. Ok. Vamos lá. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Então tá aqui. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Gente, lembra que a gente falou sobre isso, né? O I ser uma mensagem que remete a gente para multiplicação. E o OU ser uma mensagem que vai refletir a gente para a adição. A gente não tinha calculado nada de composto, né, ainda. Deixa eu ver aqui. Realmente, nós não tínhamos... nós não tínhamos calculado ainda eventos compostos, né? Vamos lá. Quando a gente fala I, a gente dá a ideia de que os dois eventos vão acontecer simultaneamente, tá? Então, a gente vai ter uma... Como é que a gente pode falar? A gente vai ter aqui uma probabilidade que está sendo composta. Ela tá composta por dois eventos. Então, quando eu estou falando de I, isso dá uma ideia para a gente de que os dois eventos vão acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, eu digo assim, vou sair de casa e vestir uma blusa e um short. Veja, uma blusa e um short. Acontece ao mesmo tempo. Eu escolho uma blusa e escolho um short. Agora, quando eu digo assim, vou viajar de carro ou de moto. Quer dizer, isso está sendo excluído. Ou acontece uma coisa ou acontece outra. Se eu sair de carro, eu não saio de moto. E se eu sair de moto, também não saio de carro. Então percebam que o ou exclui e o i inclui. E isso vai indicar que se incluir, tu multiplica. Se tu excluir, tu soma. Então, a gente vai ter que somar as... Primeiro vamos saber a quantidade de pessoas que compraram os produtos A e B. Então, o produto A, percebam que em janeiro foram 10, em fevereiro foram 30 e em março foram 60. Isso vai dar 100. E os que compraram produto B, em janeiro foram 20, em fevereiro 20 e em março 80. E isso vai dar pra gente 120. Então, ela vai sortear um brinde para o grupo A e um brinde para o grupo B. Só que
a probabilidade de que os dois sorteados tenham comprado em fevereiro. Então, quer dizer que a minha probabilidade ela vai ser calculada em fevereiro. Então, veja, sobre o produto A, qual é a probabilidade no produto A de sair uma pessoa compradora em fevereiro? Vejam, são 30 em 100. Vezes, e agora o meu produto B. O meu produto B, em fevereiro, foram 20 em 120. Então, é só multiplicar, né? Podemos simplificar esses dois zeros, com dois zeros aqui. Então, fica 3 vezes 2, que dá 6, sobre 120, né? Porque fica 10 vezes 12. E 10 vezes 12 dá 120. Isso fica 6 em 120. Quando a gente olha para cá, eu não sei se vocês percebem que a gente pode simplificar por 6, né? Para ir para uma fração já irredutível. 6 dividido por 6 dá 1, e 120 dividido por 6 dá 20. Então, é uma probabilidade de 1 em 20. Letra A está sendo colocada já exposta aqui. Está sendo exposta aqui para a gente já. Letra A sendo colocada. Tá? Depois nós temos aqui, ó. Vejam. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. O paciente tem a doença e o resultado é negativo. O paciente não tem a doença e o resultado é positivo. Ou o paciente não tem o resultado negativo. O índice de desempenho para a avaliação de um teste é a sensibilidade, definida como a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro abaixo, né, refere-se a um teste diagnóstico para a doença A aplicado numa amostra de 200 indivíduos. Então tá aqui. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é de... Então ele quer que a gente calcule a sensibilidade. A sensibilidade foi uma informação que ele nos trouxe aqui, ó. Ele está colocando aqui o que é a sensibilidade. Ó. A sensibilidade é definida como a probabilidade de um resultado ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, o que é que... Vamos chamar aqui de 2 eventos, tá? Eu vou chamar o evento A. Colocar os eventos A e B. O evento A eu vou colocar do teste ser positivo. E o evento B do paciente ter a doença. Então, como é que se calcula a probabilidade? A gente vai ter que achar a probabilidade do teste ser positivo se o paciente tiver com a doença. Então, eu quero a probabilidade do paciente dele ser positivo, ou seja, A, dado que ele está com a doença. Dado B. Probabilidade condicional, vamos lembrar, probabilidade de A, dado que um evento B já aconteceu, probabilidade de A interseção com B, ou seja, de acontecer os dois, dividido pela probabilidade de B acontecer. Porque eu já sei que B aconteceu. Então, B aconteceu vai virar o meu espaço amostral, se eu pensasse numa probabilidade clássica, do jeito que a gente estava calculando antes. E agora o meu evento favorável é o quê? Ora, B já aconteceu, meu irmão. Então agora o meu evento favorável é que A aconteça junto com B. Porque eu estou garantindo que B aconteceu. Então eu vou ter que procurar. Os meus casos favoráveis vai ser a interseção. Então vejam, olhando para essa tabelinha aqui, qual é a probabilidade desse cidadão ter a doença e testar positivo? Então, ó, doença A presente, testando positivo, 95. Então, eu já tenho o meu P de A interseção com B, 95, né? 95. E agora, o meu número, né? O número de A interseção com B. Deixa eu tirar esse P aqui para vocês não pensarem que é a probabilidade. Não, isso aqui é o número de elementos de A interseção com B.
E qual é o número de elementos de B, gente? Ou seja, qual é o número de elementos do pessoal que teve a doença, que a doença A está presente? Ó, é só olhar para essa coluna, né? E está presente é essa coluna aqui, ó. 95 e 5. 95 mais 5, isso vai dar 100. Então, é só jogar aqui, né? Então, a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é de 95 em 100. E aí, a gente sabe que 95 em 100 é uma razão centesimal. Razão centesimal, tranquilo, né, gente? 95%. Ele já sai automaticamente em porcentagem, porque eu tenho uma razão centesimal. Então, eu tenho 95% de probabilidade. Está aqui na minha letra E, tá bom? Depois temos aqui, ó. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, a saber, as línguas estrangeiras. As línguas estrangeiras são inglês e espanhol. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual é a probabilidade que ele fala espanhol? Essa questão, a gente resolve ela pelo diagrama de Venn. Ela é mais simples indo pelo diagrama de Venn. Porque, vejam só, a escola tem 1.200 alunos. Se tu somasse os 600 alunos que falam inglês com os 500 que falam espanhol, com os 300 que não falam nada, isso daria quanto? 600 com 500, 1.100. 1.100 com 300, 1.400. Nem ia bater. Então, a gente tem que resolver... Ou a solução mais simples é sair pelo diagrama de Venn, tá? Saindo pelo diagrama de Venn, como é que a gente pode fazer? É aquela história dos círculos, né? Eu tenho dois grupos interessados aqui. O grupo que fala espanhol e o grupo que fala inglês. Então, eu posso fazer um diagrama de Venn colocando dois grupos em questão. Digamos que esse seja o grupo que fale espanhol e esse é o grupo que fale inglês. O diagrama de Venn, vocês sabem que ele é fechado, né? Você fecha ele e fora dos círculos, ou seja, fora desses círculos, está o pessoal que não participa de nenhum dos grupos. Nesse caso, são os 300 que não falam nenhum idioma. Então, já tenho 300 aqui que não falam nem inglês nem espanhol, eles ficam jogadinhos aqui. Agora vejam, ele disse que 600 falam inglês e 500 falam espanhol. Gente, eu não sei, pode ser que algum deles fale os dois. Fala inglês e espanhol. Olha a bronca. Então eu vou chamar... O pessoal que fala inglês e espanhol vai estar justamente aqui. Eu vou chamar isso aqui de X, que eu não sei quem é. Quando eu pegasse os 600 que falam inglês e colocasse aqui, o que é que eu ia colocar? Eu ia pegar 600 e subtrair o X, que já está dentro do círculo do inglês. Então isso é 600 menos X. E os 500 que falam espanhol, mesma coisa. 500 menos X, que é quem está aqui. Tá? Aí vocês vão dizer, ô Anderson, e como é que eu acho o X, cara? Que é os que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo. Fazendo a equação. Porque, olha, se eu pegasse e somasse toda essa galera aqui, ou seja, 500 menos X, mais 600 menos X, mais 300, isso teria que dar quanto? Teria que dar os 1.200 alunos entrevistados. E aí é uma equaçãozinha do primeiro grau. Inversos simétricos aqui, x com menos x, a gente já pode anular. Então vai ficar menos x, 500 mais 600, 1.100, mais 300, 1.400. E isso igual a 1.200. Posso trazer o x para cá, 1.200 para lá. Fica x igual a 1.400 menos 1.200. Logo, x fica igual a 200. Ora, achei. Matou a charada. 200
falam inglês e espanhol ao mesmo tempo. Aí quando eu vier pro espanhol aqui, eu faço 500 menos 200, isso vai dar 300. E no inglês, 600 menos 200, que vai dar 400. Agora soma para ver, ó, 300 com 200, 500. 500 com 400 vai dar 900 e 900 com 300, 1.200. Aí sim, bateu com o número do pessoal que fala. Aí agora vê só, escolhendo ao acaso um aluno dessa escola e sabendo que ele não fala inglês, esse cidadão não fala inglês, qual é a probabilidade de que ele fale espanhol? Gente, atenção, eu tenho que eliminar todo mundo que fala inglês. Olha, essa galera aqui fala inglês, esses 400. E esses 200 também falam inglês. Aí tu vai dizer, Anderson, mas eles não falam espanhol, certo? Mas eles falam inglês também. Essa galera que tá aqui no centro, eles falam espanhol, mas também falam inglês. E a questão foi muito clara. Ele disse que ele não fala inglês. Aí, a probabilidade dele falar espanhol vai ser quem? A probabilidade dele falar espanhol vai ser os eventos favoráveis, ou seja, qual é a quantidade de alunos que falam espanhol? Olha aqui, ó, 300. E quantos são os alunos que sobraram no meu espaço amostral? Tem os 300 que falam espanhol e tem esses 300 aqui que não falam nada. Às vezes vão dizer, por que eles entraram? Porque quem não fala nada também não fala inglês, meu amigo. Então esses 300 vão entrar na conta. Então esses 300 também entram. Então, o meu espaço amostral tem 600 estudantes. Vejam que ele está colocado em fração, né? Perceba que eu posso começar simplificando com esses zeros. Isso fica 3/6. Quando tu divide isso aqui por 3, em cima, no numerador e denominador, 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Então, a probabilidade de que você sorteie alguém aqui entre o pessoal que não fala inglês e esse cidadão falar espanhol é de 50%, né? 1/2 é a mesma coisa que 50%. Então a gente marca aqui nossa letrinha A, tá bom? E finalizamos nossa parte de probabilidade, tá? Vamos só fazer uma adequação aqui. Vamos lá. Aqui, tá, gente? Dessa do Contos de Halloween. Quero fazer uma correçãozinha aqui. Agora que eu não sei se vocês perceberam que eu resolvi, fiquei parando, olhei. Olha, não é essa alternativa, tá? Vamos rever isso aqui. Isso aqui não muda, certo? Tudo bem. Mas a gente tinha que analisar outra coisa. Aqui, ó. Vejam. Eu calculei a quantidade de pessoas que disseram que ele é chato, 12%. Já vi que foram 60%. Só que, gente, teve uma galera que não quis opinar. Ó, e olha a pergunta. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram... Aí foi isso aqui que eu esqueci de ler, ó. E esse é um erro que não pode acontecer, tá vendo? Ó, com vocês, ó. Entre as que opinaram. Então a galera que não opinou, essa galera vai sair dessa história. Essa galera que não opinou sai. Então o que vai me sobrar são esses aqui. Aí o que é que eu faço? É muito mais fácil eu calcular esses 21% que não opinaram e remover ele do espaço amostral, tá? Porque eu vou excluir as pessoas que não opinaram. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Toda vez eu perco a ponta. Eu vou calcular esses 21% de 500. Simplifica. Essa conta fica 21 vezes 5. E 21 vezes 5, vocês sabem tranquilamente que isso vai dar 105, né? 105. Então eu vou excluir 105 pessoas. Então, o que eram 500 visitantes, vou tirar os 105. E aí, sim, eu posso calcular
Quando tu fizer 500 menos os 105, isso vai dar 395. Então eu só posso considerar as 395 pessoas que opinaram, porque essas opinaram, tá? E ele diz muito claro aqui, entre as que opinaram, entre as que opinaram, então é muito importante a gente colocar isso em pauta. Então, na verdade, eu vou ter os 60, sim, que eu tinha lá, muito bem, só que agora o meu espaço amostral, ele cai para 395, tá? Ele cai para 395. E essa é a minha situação. Como ele tem decimal, a gente pode fazer essa divisão, tá? Percebam que a primeira coisa é igualar a quantidade de dígitos que eu tenho aqui. É a primeira coisa que eu vou tentar fazer. Então eu vou multiplicar por 10 na hora de fazer essa divisão, eu vou tentar multiplicar por 10, tá? Então vejam, quando eu pegar aqui, 60 dividido por 395, isso não vai dar. Então 600, 0, né? Então já vai logo. Vai dar 1. 1 vezes 395 dá 395. 395 para chegar em 600, isso vai dar 205, né? Só que 205 não dá. Então isso vai ter que ser 2050. Isso vai ser obrigatório, 2050. Se fosse 400, daria por 5. Então 5. 5 vezes, né? E aí quando a gente fizer 5 vezes 395, dá 1975. Para chegar em 2050, isso daria pra gente 75, né? Só que olha para as alternativas e vê que só tem duas casas decimais. Então tá 0,15. E ele diz ainda aqui, mais aproximada. Então quer dizer que não é exato. Então ele excluiu. Então o que nós vamos fazer é ver que é 0,15, tá, gente? Desculpa essa situação. Eu passei para as outras questões e fiquei pensando aqui que tinha alguma coisa que eu tinha feito errado aqui. E realmente foi ter passado por cima dessa leitura aqui, entre as que opinaram, tá? De resto, gente, tá tudo ok, tá? Eu espero, do fundo do coração, que vocês façam uma excelente prova, que o nosso ano foi maravilhoso estar com vocês aqui, tá? Participar do portal foi uma das experiências mais incríveis que eu tive a oportunidade de participar. Foi maravilhoso ver tantos jovens como vocês, preocupados com o futuro, jovens críticos, mas acima de tudo um pessoal guerreiro, um pessoal que quer, um pessoal que pergunta, um pessoal que dialoga, que ao longo das nossas aulas a gente conseguiu ter um contato extremamente amigável, que a gente teve uma infinidade de professores aí para matemática, né? E assim, gente, da experiência que eu tive, foi de um encanto assim maravilhoso. Vocês acrescentaram muito para mim nessa minha vivência. E assim, eu, com muito orgulho eu participei do portal. Espero não vê-los ano que vem, por um bom motivo, tá? De que vocês estejam na faculdade já. Quero que tudo dê certo, que tudo seja maravilhoso. Caso não aconteça, porque a gente sempre tem essas possibilidades, a vida é assim, né? Cabeça erguida e segue guerreiro, segue guerreira, que a vida não para. E se Deus quiser, ano que vem eu vou estar novamente no portal. E se vocês precisarem para qualquer coisa, se precisarem tirar uma dúvida sobre probabilidade, sobre combinatória, sobre estatística, mais especificamente essas três, porque fui eu que fiz a revisão desses três conteúdos, fui eu que trabalhei com vocês a maioria desses conteúdos durante o ano, e assim, tudo maravilhoso, gente. Desejo tudo de melhor para vocês, que seja uma prova abençoada, que dê tudo certo. Tenham calma, tá?
Tenham calma, Enem é igual carnaval, tem todo ano. Então, tenham calma e apliquem o que vocês aprenderam durante esse ano. Essa é a oportunidade. Deem o melhor de si. Porque se vocês derem o melhor que vocês podem, aí vocês podem olhar para essa frase aí. Haverá um dia em que você olhará com orgulho para tudo que fez e dirá, valeu a pena. Tá? Então, de coração, boa prova, bons estudos, foquem que vai dar tudo certo. Então, espero vê-los na rumo à universidade, tá? Pra gente tocar esse Brasil pra frente e mudar tudo que a gente tá vendo de errado aqui. O futuro do Brasil tá na mão de vocês e eu acredito que vai ser passado em boas mãos, tá bom? Um abraço e a gente se vê por aí. A vida nos fará esbarrar por aí. Até mais, gente. Foi um prazer trabalhar com vocês, tá? Até mais.